Hoje em dia estão inventando diagnóstico para tudo. A criança, toda vez que é contrariada, ela chora. Pimba, diagnóstico. A criança não consegue se concentrar na escola, na aula de matemática. Pimba, diagnóstico. A criança faz birra, chora quando não tem o que ela quer. Pimba, diagnóstico. Hoje em dia, assim, parece que as pessoas esqueceram o que é ser criança, quais são as características normais, naturais de uma criança, qual é o comportamento esperado de uma criança e qualquer coisa que a criança fizer, assim, um comportamento um pouquinho mais desorganizado, as famílias já têm dúvida de que a criança tem algum transtorno. Vai lá fazer um diagnóstico. Tem gente, tem especialistas, tem terapeutas, tem profissionais que fazem um diagnóstico certo, mas tem muito que não. É assustador. É assustador ver. Tem professoras dentro da sala de aula fazendo diagnóstico para a criança, chamando a mãe e o pai. Mãe, pai, essa criança tem TDAH. Assim. E se você observar, a maior parte do sintoma da criança é na escola. Tipo assim, a criança não consegue prestar atenção na aula. Aí você já tem dúvida, será que ela tem algum déficit de alguma coisa? A criança não consegue ficar sentada quieta. A criança não consegue prestar atenção naquilo que não lhe interessa. Aí você vai pensar, a criança não consegue ficar em silêncio. Aí você pensa, meu filho tem algum problema, mas você nunca duvidou que talvez o sistema escolar não está feito para atender as crianças de hoje em dia? Porque muita criança está reagindo na escola, muita criança está reagindo ao sistema escolar. A isso você soma que tem o uso excessivo de telas. O uso excessivo de telas vai dar os mesmos sintomas, quase o mesmo que o TDAH. Criança não sabe lidar com frustração, chora, tem ansiedade, fica hiperativa, fica irritada toda vez que é contrariada. Então, muita gente pensa assim, antigamente não tinha diagnóstico, graças a Deus hoje em dia tem diagnóstico, por isso tem tanta criança aparecendo com algum transtorno, porque agora a gente está atento e pode diagnosticar, mas assim, antigamente não tinha diagnóstico. Beleza, muita criança que precisava de um diagnóstico e que precisava de um tratamento, de um cuidado especial, não teve, não recebeu. Isso foi muito ruim para a vida dela. Mas não é possível que agora, porque tem a possibilidade de fazer um diagnóstico, exista tanta quantidade de criança com transtorno. Não é possível. O que está acontecendo com o ser humano? Não é normal isso que está acontecendo. Você vai em uma sala de aula de 30 crianças, 20 têm diagnóstico. Não é normal isso que está acontecendo. E 15 tomam medicamento. Não é normal isso que está acontecendo. O que eu percebo é que adultos cada vez estão menos tolerantes para lidar com o comportamento de uma criança. Os adultos cada vez mais têm menos paciência, menos tolerância, menos aceitação, menos disposição para lidar com situações normais, reações normais de uma criança. Os adultos querem que a criança seja um pequeno adulto, que fique sentada, quieta, que não incomode ninguém, que não precise de nada, que não chore, que não faça birra, que não fique brava quando contrariada, que diga tudo sim, mamãe, gratidão, sim, sim, como você quiser, mamãe, tá tudo certo. Adultos esperando que as crianças tenham um comportamento de adulto, que sejam mini adulto, enlouqueceram, se esqueceram o que é ser criança. Somado a isso, uso excessivo de telas, que deixa as crianças todas transtornadas, o comportamento dela fica todo desorganizado, uso excessivo de telas. Somado a isso, adultos ausentes, falta de educação. O adulto está esperando que a criança se comporte como outro pequeno adulto e o mesmo adulto não está presente educando a criança. Então, tem crianças mal educadas, cada vez mais. Crianças que estão enfrentando os professores dentro da sala de aula, que não têm tolerância com os colegas, que não têm habilidade nenhuma para socializar, não têm flexibilidade, não sabem se comportar em um grupo, em uma turma. Tudo tem que ser do jeito deles, na vontade deles, no tempo deles, como eles quiserem. Tudo eles sentem direito a opinar, discutir, negociar, pensar, direito a tudo. Tudo eles têm que questionar, não aceitam mais. Crianças que não respeitam uma autoridade. Por quê? Por falta de educação. Então você soma a esse cenário adultos que não compreendem mais as crianças, adultos ausentes que não estão educando as crianças está tudo desgovernado, uso excessivo de telas. Isso sim, para mim, esse cenário sim explica o surto de diagnósticos. Só que, se você muda o ambiente da criança, tira a tela, aprenda você, adulto, a entenda sobre crianças. Não espere que ele seja um pequeno adulto.
Aprenda a lidar com uma criança. Dedique tempo a educar o teu filho. Esteja lá presente, coloque limites, regras, ordem. Eduque o teu filho. Tire as telas. Se teu filho muda o comportamento, cadê o transtorno? Era transtorno ou era falta de educação? Então, hoje em dia eu vejo um montão de especialistas irresponsáveis, de profissionais irresponsáveis, diagnosticando as crianças assim, como se fosse algo, como se fosse uma receita de um medicamento assim, dor de cabeça, de forma irresponsável, até educadoras na escola diagnosticando as crianças, pais e mães intolerantes, que qualquer coisa que o filho fizer, qualquer sintoma que ele tiver de criança, eles vão achar que tem algo errado com seu filho, e crianças todas desreguladas por uso excessivo de telas. Aí as crianças são diagnosticadas com um transtorno, muitas delas até tomam uma medicação. Mãe e pai não fazem nada diferente em casa, não mudam, não se dispõem a educar o filho, a estar presente, a colocar limites, porque o mau comportamento do filho está explicado com um transtorno, está explicado com um diagnóstico. Então a mãe e o pai, uma parte deles, relaxa e diz assim, tá, meu filho tem um comportamento todo desregulado, mas está justificado com esse diagnóstico. É porque ele tem algum transtorno. Então, você, mãe e pai, relaxa e para de educar e não tira as telas. Não muda algo em casa, porque está justificado por um diagnóstico. O mau comportamento do filho. Eu fico envergonhada da gente de ver crianças sendo crianças diagnosticadas por ser crianças. Diagnosticadas com algum transtorno por ser crianças. Eu fico envergonhada da gente. Eu digo assim, eu penso assim, que geração de adultos preguiçosos, imaturos, intolerantes, autocentrados, egoístas, incapazes de ter um filho e dedicar o mínimo a esse filho. Eu mesma, na minha experiência pessoal, tive essa situação. Meu filho, com 8 anos de idade, ele era visto como uma criança com algum transtorno. Ele batia em todo mundo, não ficava quieto nem um segundo, ele só prestava atenção naquilo que lhe interessava, então não prestava atenção. Ele não conseguia assistir um filme do início, meio e fim. Ele não conseguia assistir um filme inteiro. Estava sempre aprontando, sempre inventando alguma coisa, enfrentava, não gostava de ser contrariado, sempre tinha algo a falar, algo a opinar, fazia birras enormes. E eu te digo, o que eu mudei? Eu mudei e meu filho, numa semana, se transformou em outra criança. O comportamento dele mudou da água para o vinho. Eu não di medicamento, eu não fiz nada com meu filho. Eu mudei. Com isso, eu não estou dizendo que não exista, sim, um transtorno. E que tem crianças que precisam de um medicamento e que realmente elas têm um transtorno. Mas, com isso, eu estou dizendo, cuidado! Porque hoje em dia, diagnóstico é quase que está na promoção. Todo mundo pega um diagnóstico simplesinho, baratinho, fácil de acessar um diagnóstico. Medicamento? Dá medicamento para o teu filho. É muito mais fácil medicar uma criança que educar ela. Vamos ser verdadeiros. É cruel o que eu estou falando, mas é verdade. É muito mais fácil você dar um medicamento para o teu filho do que você educar ele. Muito mais fácil. É muito mais acalentador, talvez, para uma mãe que tem um filho todo mal educado, que alguém fale, sabe o que acontece? Teu filho tem um transtorno. E não que alguém fale, sabe o que acontece? Você não está educando direito o teu filho. Tem que mudar. Porque quando alguém te fala teu filho tem um transtorno, você fica preocupada, tudo é terrível aquilo, mas não é tua culpa, não é tua responsabilidade. Quando alguém te fala teu filho está mal educado, dói perceber essa falta de educação que você deu para o teu filho, que você teve com teu filho. Dói perceber, é desconfortável. Que alguém fale e te diga, teu filho é insuportável porque você não educa ele. É diferente que tenha teu filho insuportável porque tem um transtorno. Não é diferente? As mães que não têm problema em assumir responsabilidade vão dizer, não, eu prefiro 1000 vezes que me digam que é por falta de educação. Porque eu quero mudar. Eu quero ajudar o meu filho. Eu quero que ele esteja equilibrado. As mães que têm problema em assumir a responsabilidade vão dizer, não, é um transtorno mesmo. Eu faço tudo o que eu posso, mas meu filho não responde. Meu filho é assim. Eu falo não e ele chora. Menina, que criança não vai chorar quando falam que não para ela? Ele faz birra. Menina, que criança não vai fazer birra? Tem criança que não faz birra? Tem, mas é muito menor a quantidade. É muito raro uma criança não fazer birra. A maior parte das crianças faz birra. Ah, não, mas meu filho não consegue prestar atenção na aula. Menina, é muito difícil prestar atenção na aula que não te interessa. Ainda por cima, somado a que o teu filho fica horas no celular. O celular, ele contribui muito na falta de habilidade, no mau comportamento da criança. Ele contribui muito. Porque a criança está lá, calminha, sentadinha, quietinha, mexendo no celular. E quando ela deixa o celular, ela fica hiperativa, porque ela ficou horas sentada. Então, fisicamente, ela tem necessidade de gastar energia.
Então, é lógico que a criança, quando você tira o celular dela, ela vai ficar insuportável, ela é inadequada para a vida. Ela não sabe lidar com a vida real. Aí você diz assim, tá vendo? Meu filho realmente tem algum transtorno. Eu volto a repetir, teu filho tem um transtorno ou o que está acontecendo é que você tem intolerância, você não sabe lidar com uma criança, você não quer lidar com uma birra, com uma teimosia, com uma criança que não quer tomar banho, com uma criança que chora, que não está feliz. Você não quer lidar com isso. Não tem tempo para isso. As mães verbalizam isso. Eu não tenho tempo para essa bobagem. Eu não vou perder meu tempo lidando aqui com você, fazendo uma birra. Você não quer lidar com isso. O teu filho fica horas nas telas, excesso de telas. Vai deixar o teu filho todo desregulado. O comportamento dele vai ser caótico quando tira a tela. Enquanto está na tela, você não percebe. Ele é um anjo. Está ali sentadinho no sofá, um anjinho. Tira a tela, você percebe o comportamento do teu filho. Você percebe o caos que está lá. Pais e mães que não educam. Pais e mães que não estão presentes. Pais e mães ausentes. O filho faz o que quer, na hora que quer, como quiser. Ele ganha pelo choro. Ele manipula, ele não obedece. É um caos. Então, você junta essas três situações, dá no quê? Hoje em dia temos um monte de crianças com diagnósticos de transtorno de alguma coisa. Para de falar que agora tem muita criança com diagnosticada, porque graças a Deus a gente agora consegue identificar. Não é lógico isso que a gente está falando. É uma desculpa isso daí, não é lógica. Como assim? De repente as pessoas começaram a ter clareza de que existe TDAH, TOD. Agora as pessoas começaram a ter clareza disso, de que existe isso, e de repente metade das crianças tem esse transtorno. Tá louco? Claro que não. Não é qualquer um que tem um transtorno desses. Não é para todo mundo um transtorno desses. E um transtorno de TDAH é algo sério. É algo que a criança não consegue lidar com isso. Realmente ela não consegue. Mesmo tendo uma mãe, um pai que estão colocando limite, que estão orientando, que estão presentes. Mesmo uma criança que nem usa telas. Mesmo uma criança que tem tudo ali, todo o suporte, ela não consegue lidar. Ela não consegue mudar. Ela não consegue ser diferente. Ela não consegue se adaptar à realidade. Não é todo mundo que tem um transtorno. As mães fazem assim, ó. A mãe tem um filho que toda vez que ela fala para o filho que não pode fazer uma coisa, o filho faz uma birra enorme. Ele tem 4 anos de idade. Toda vez que a mãe fala que não pode, toda vez que o filho é contrariado, o filho chora. Então a mãe faz o quê? Logo ela vai suspeitar que a criança tem TOD. Antes disso, eu te diria, pensa, será que eu estou educando certo? Será que eu estou sendo firme com os limites? Por que meu filho está tão insistente? Será que ele não tem uso de tela excessivo? Será que meu filho não está precisando mais atenção, mais presença, mais segurança? Antes de mais nada, pensa nisso. Faz isso pelo teu filho. Vai te dar mais trabalho isso do que você ir para um médico, receber um diagnóstico e medicar o teu filho e que ele acalme o comportamento. Pega o caminho mais difícil, confia em mim. Pega o caminho mais difícil, não pega o mais fácil. Porque a solução mais fácil não é a melhor para o teu filho. Porque tem milhares de crianças sendo diagnosticadas com coisas que elas não têm de verdade. O que elas têm é falta de educação, excesso de telas, pais e mães intolerantes. Se você tem uma criança que está te contrariando o tempo inteiro, que vive frustrada, que vive fazendo birra, não duvide da criança, duvide de você primeiro. Mude o teu jeito de educar o teu filho. Fique firme, dê mais atenção, esteja mais presente. Mude você primeiro e observe. Se tua mudança impactou o comportamento do teu filho, ali você tem a resposta. O teu filho não tem nada. O que teu filho tem é falta de educação. Porque ele foi capaz de responder à tua mudança. Então, não custa nada você tentar. Na verdade, custa muito, porque você vai ter que prestar atenção no teu filho. Mas é o melhor para o teu filho, sem dúvida nenhuma.